Fórmula 1 2006, acelerando para a vitória. Xangai, o monumental circuito chinês, recebe o Circo da Velocidade em clima de despedida e decisão. Michael Schumacher, antes do adeus, a chance de conquistar o 8º título mundial. Fernando Alonso, antes de mudar de equipe, o bi para se firmar como o maior piloto da nova geração. Treino de classificação para o Grande Prêmio da China. Ao vivo, direto de Xangai. A pole position pode significar a vitória. É emoção de verdade. A partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Xangai, na China. A Fórmula 1 chega ao outro lado do mundo. Em ritmo de decisão, são 3 corridas para a definição de um título duramente disputado. Fernando Alonso leva 2 pontos de vantagem em relação a Schumacher. Alonso tenta o bicampeonato, Schumacher vai atrás do 8º título a 3 corridas do final de uma era. A era Schumacher. Alonso tem 108 pontos, Schumacher tem 106. O terceiro é Felipe Massa com 62 pontos, que também luta por essa terceira posição, com Fisichella, que tem 57, o mesmo número de pontos de Kimi Raikkonen, também com 57, Rubens Barrichello tem 25 pontos no campeonato. Você vê aí que chove, o que vai trazer uma diferença grande para o treino. Veja os pneus de chuva, não são nem pneus intermediários. Esse que apareceu é intermediário. Há uma dúvida sempre se a pista exige pneu de chuva ou se exige o pneu intermediário. Até agora há pouco, apenas uma garoa no circuito de Xangai. 23 graus a temperatura da pista, a mesma temperatura ambiente, só que a chuva apertou um pouco. E nesse momento os tempos são, você que costuma acompanhar a Fórmula 1, para que 16 pilotos continuem na pista. Então, nesse momento, os pneus utilizados são pneus intermediários. E depois, o intervalo, mais 15 minutos, para que apenas 10 briguem pela pole position, o momento da super pole. E quem sabe até lá eles sejam obrigados a usar pneus de chuva, porque a chuva apertou um pouquinho. É o Grande Prêmio da China, será disputado na madrugada, na próxima madrugada, de sábado para domingo, também às 3 horas da manhã, horário oficial de Brasília. Serão 56 voltas, cada uma com 5.451 metros, num total de 305 quilômetros. Você está vendo aí o Raikkonen, e como a chuva está apertando, muda um pouquinho a estratégia do que normalmente vem a ser a primeira parte de um treino de Fórmula 1. Todo mundo vai para a pista para aproveitar as condições da pista, já que a pista a tendência é ela piorar a cada volta. Aí você está vendo o Schumacher, o Raikkonen está na pista, Ralf Schumacher, Trulli, Mark Webber, Rosberg, Barrichello, Jason Button, Dormos, Liuzzi, Monteiro, Speed, Yamamoto, Alonso foi para a pista, Fisichella, Kubica, Albers. Curiosamente, apenas os 2 carros da Ferrari ainda não entraram na pista. Só os 2 carros da Ferrari não foram para a pista. Se estranhar a posição da Ferrari, porque se a chuva continuar aumentando, a pista vai piorar. Por falar em Ferrari, o Schumacher não vai poder contar nessa corrida com a ajuda direta do Felipe Massa, ali disputando posições até com o próprio Alonso. Você está vendo o box da Ferrari, porque ontem não deu sorte. O Felipe Massa quebrou o motor, teve que trocar o motor, e pelo regulamento isso significa que ele vai perder 10 posições no grid de largada. Os carros estão na pista, 11 minutos, pouco menos de 11, para a definição desta primeira parte do treino. Reginaldo Leme, um circuito moderno, de traçado moderno, de pista larga, de asfalto que não é tão abrasivo, mas
a chuva modifica tudo que se poderia esperar de vantagem deste ou daquele. Teoricamente, passa a ter vantagem o Alonso, companheiro aí do Fisichella. Na teoria, com chuva, os carros que têm pneu Michelin devem levar vantagem em cima dos carros que têm pneu Bridgestone. E a expectativa para amanhã, a previsão do tempo, também é de chuva. Isso muda um pouco a história desse grande prêmio. Boa madrugada aí, você em casa. Na verdade, Galvão, muda e muda muito. Muda até a própria característica da pista. De uma pista normalmente bastante complicada, principalmente, por exemplo, numa curva, a curva número 1, em que o pescoço dos pilotos é bastante solicitado, numa curva que eles chegam a 280 km por hora e tem um contorno que dura 6 segundos. Isso vai continuar assim, só que a velocidade é outra, então isso já não prejudica tanto o pescoço. A aderência, que é complicada, a pista é lisa, mas gasta pneu. Olha o Schumacher indo para a pista. Primeira vez que ele vai com nessas condições, porque no treino que foi disputado já hoje, que também estava molhado, mas não tanto, ele foi, treinou e fez o melhor tempo, virando em 1:40.1. Com seco eles viram 1:35.5, 1:40.1, e agora estão virando na casa de 44, que aumentou bastante a chuva. O melhor tempo é do Alonso, 1:44.128. Você pode ver ali. E o último classificado nesse momento, até esse instante, é o Mark Webber, que tem 1:51.135. Estão fora nesse momento o Monteiro, o Ralf Schumacher, o Albers, Yamamoto e o Schumacher e o Massa, que ainda não tem tempo. E o Massa ainda não foi para a pista. O Schumacher já entrou na pista e o Felipe Massa nesse instante vai para a pista. É de estranhar um pouquinho a atitude da Ferrari, porque dá uma sopa pro azar. Luciano Burti. Bom dia a todos. Na verdade, Galvão, acho que, como você mesmo disse, com a pista muito molhada, o intermediário da Michelin se sai melhor. Eu acho que a Ferrari justamente esperou para ver a condição da pista. Tanto é que deu para ver agora na imagem do Schumacher saindo dos boxes que eles estão de pneu de chuva e não de pneu intermediário como a Michelin. O que mostra que eles estão preocupados com esse excesso de água na pista. Então, não é o ideal, obviamente o ideal andando com... Ó, o Rubinho rodou. Andando com pneu intermediário, teoricamente você deve virar mais rápido, mas a Ferrari vai ter que optar pelo pneu de chuva e tomar aí que o Massa pelo menos consiga tá aí. Com certeza nessa classificação não vai ser o problema, eles vão estar entre os 16, mas mais pra frente consiga largar na frente, uma vez que ele vai perder 10 posições. Aí você vê o carro da Honda e a explicação por que o Rubinho deu aquela escapada ali. E o Rubinho, importante que ele tenha voltado. Olha só. O Mark Webber como passou reto ali também. E aí você tá vendo o Rubinho. Botou o carro na grama ali, botou 2 rodas na grama, não tem jeito. Bem diferente a pintura do carro do Rubinho. Tá diferente. E olha o Raikkonen passa. Importante esse retorno do Rubinho, que ele tem a 13ª posição com 1:49.476. E o limite agora é o Sato com 1:50.326. Se chover um pouquinho mais, que no momento parece que está aumentando, vai melhorar um pouco as coisas para a Ferrari. A Ferrari tem que torcer esse momento para que chova. É aquela história do meio molhado, muito molhado. O pneu intermediário da Bridgestone, ele é significativamente pior do que o pneu intermediário da Michelin. Com muita água, as coisas se equivalem, e até há quem diga que com bastante água, o pneu da Bridgestone de chuva chega a ser melhor. Aí vai depender muito do acerto de cada carro. A gente viu na Hungria que o intermediário da Bridgestone só foi funcionar com a pista quase seca, né? Então, bem longe dessa situação. Por mais que tenha um trilho aí, dá pra ver o trilho, que já não tá tão molhado assim, mas tá longe de tá com a pista em condição de aquecer o pneu com a pista seca. Aí você vê que a grande reta, como traz de 7ª para 1ª para fazer essa curva. Deu para ouvir? Dá para ouvir as mudanças de marcha. Importante também, Gabão, você vê que ficar longe
da linha branca, né? Colocou a roda com a pista molhada na linha branca, ou seja, onde tem tinta. Fica longe, de vez. Longe de onde está pintado. Exatamente, linha branca e zebra. A água já fica um sabão. Aí o Felipe Massa faz a 13ª posição. O Schumacher é o 12º. Schumacher virou um 47.716. O Felipe virou um 47.917. Rubens Barrichello está no limite. Tem a 16ª posição. 1:49.476. Já pulou para 12º. 1:47.072. Já vai garantindo lugar. Estão fora nesse momento o Albert, Sato, Trulli, que deve conseguir tempo, Monteiro e Ralf Schumacher além de Yamamoto. Teoricamente o Trulli e o Ralf devem conseguir tempo. O Ralf está aí andando rápido, ou tentando andar rápido. Menos de 5 minutos para o final, perdão. Até agora o fim de semana não tem sido bom para a Toyota, mesmo tendo andado com pista seca. E agora sempre vale lembrar, chamar a atenção para que a Toyota tem o mesmo pneu da Ferrari. O mesmo pneu Bridgestone. A mesma marca, já. Olha, nem Trulli nem Ralf. O Ralf é o 17º, o Trulli é o 18º. Restando 4 minutos e vamos para 4 minutos e 10 segundos para o final. A única diferença que deu para ver ali pelo carro do Ralf parece, posso estar enganado, que ele está de pneu intermediário. Diferente da Ferrari que está de pneu de chuva. A mesma marca, mas está arriscando o intermediário, enquanto a Ferrari já percebeu logo que com o intermediário não dá. Olha, essa é a nova pintura do Spiker. Que é o novo carro da Ferrari. Quer dizer, um carro antigo que mudou de nome. Uma montadora. Não chega a, não é uma montadora, não é um carro esporte. Um fabricante de um carro esporte holandês. E já se dizia na Itália que eles teriam motor Ferrari para 2007 e nesse final de semana lá na China acabou sendo confirmado que eles vão ter motor Ferrari para a próxima temporada. Talvez porque um dos sócios é uma sociedade da Spiker, essa fábrica, tem bandeira vermelha na pista. Alguém escapou mais sério aí. É a posição do carro exatamente da Spiker. É o Monteiro que está ali. Então, é uma sociedade da Spiker com um grupo árabe que tem participação na Ferrari. Eles tem das ações da Ferrari, esse grupo árabe tem 3% das ações da Ferrari. Aí a influência para se conseguir um contrato para o fornecimento de motor Ferrari para a próxima temporada. Pedro Massan. A equipe Spiker vai ter o Mike Gascoigne, que era considerado um gênio aí na Fórmula 1, mas que não deu certo na Toyota e que agora vai voltar por essa outra porta de entrada. As equipes ultimamente têm mudado tanto. Essa é a Jordan, né? Tá certo. É, que já foi um dia Jordan. Que já foi um dia Jordan, depois virou MF1 e agora é Spiker. Restando aí 3 minutos e 9 segundos, o carro do Monteiro vai sendo retirado. Com isso ele vai perdendo a oportunidade de continuar no treino, tem a 20ª posição. O limite é do Mark Webber. E os dois carros da Toyota continuam fora. Ralf Schumacher e Arno Trulli. Os dois carros da Toyota estão fora. O Schumacher tem a 14ª posição e o Felipe Massa a 13ª. Felipe melhorou, tem um 47.231. O Schumacher ficou com um 47.366. Agora o curioso é saber se a Toyota vai tentar o pneu de chuva, igual seguindo o caminho da Ferrari. Eles têm esses 3 minutos aí para fazer uma volta de aquecimento e uma volta lançada só, provavelmente. E por enquanto a diferença é grande entre os carros da Renault. Olha aí, o informe que a sessão volta às 2h16 de lá.
3h16 da madrugada aqui. Então, daqui a pouco a pista vai ser reaberta e os pilotos da Toyota vão ter a chance de uma tentativa. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Deu para entender aí, Burt? Você viu ali o Ralf perguntando em qual posição que ele estava. O engenheiro disse que era 17º, mas que na visão dele lá as condições estavam melhorando, ou seja, tinha como voltar para a pista e conseguir melhorar o tempo. É a esperança dele, pelo menos. Parece que a chuva diminuiu. A Ferrari deve estar trocando agora de pneu. Teoricamente, se realmente estiver melhorando a condição, deve ir para o intermediário. Você está vendo, Felipe Massa, que a Ferrari tem que tomar cuidado. Porque o Schumacher, por exemplo, é o 14º. Se por acaso os dois carros da Toyota melhorarem e tem os dois carros da Williams ali, 15ª e 16ª posições, o Nico Rosberg e o Mark Webber, se esses carros melhorarem, o Schumacher fica fora. Por isso ele vai ter que trabalhar aí. Veja que o Massa é o 13º e o Schumacher é o 14º. Aí o cuidado com o carro da McLaren. Tá tranquila a McLaren. O De La Rosa tem a 3ª posição e o Raikkonen tem a 4ª posição. E o Ralf tá aí prontinho para entrar na pista. Chuva, né? Talvez seja intermediário. É intermediário aquele pneu ali. Intermediário. Tá ruim a imagem, mas acho que intermediário, sim. O pneu é intermediário. E se a pista melhorou, não adianta também botar pneu de chuva, né? Exato. Você vê que a dificuldade também, justamente agora, dá pra ver direitinho na chuva, é que a distância que você tem que ter do carro da frente é muito maior para você ter uma visibilidade boa. Cadê o spray? O spray é tão forte que não adianta você dar aquela distância de 100 metros, tem que ser mais ainda. Com a velocidade, essa distância tem que ser muito grande para poder ter uma boa visão. Ou então fica bem perto e entra no túnel, né? No túnel da água. Vai só pelo barulho mesmo. A Ferrari tá de chuva. Chuva ainda. Tá de chuva ainda. A Ferrari fez a opção de que não adianta andar com o intermediário. Quer dizer, ela tem que torcer ou para secar ou para chover bastante. Senão a vantagem vai ser toda da Renault. Restando agora 2 minutos e 15 para o final dessa primeira parte. Os carros estão bem posicionados lá. Alonso, Fisichella, De La Rosa, Raikkonen. Veja o Yuzi. A STR tranquila com o Yuzi, Jason Button. O Coulter. O Trulli está sem spray. Ele tem chance de se dar bem. E o Ralf não conseguiu ali se livrar do... Ele tinha que estar na frente daqueles retardados, daqueles pilotos de carros mais lentos, para tentar fazer a volta boa. O Trulli tem essa chance. O Trulli vai abrir a volta. E atrás dele veio o Rosberg. Okay, Nico, you've only got one time lap, so you need to get yourself some space. Find some space, one time lap, mode 1 for that lap. E aí uma volta só. O engenheiro avisando o Rosberg que é apenas uma volta para ele tentar conseguir dar um espaço, né, pro carro da frente, justamente pelo que a gente falou, de ter uma boa visibilidade e o espaço para poder fazer um tempo bom. E o Rosberg nesse momento é o 15º e o adversário dele vem exatamente na frente dele, que é o Trulli. E atrás depois vem o Ralf Schumacher. Veja o Nico aí, o Rosberg aí. Ele já vai ter que torcer. Já vai ter que torcer para os outros não conseguirem melhorar o tempo, senão ele fica fora. Uma volta só e ele já não faz mais nada. E a vida do piloto de Fórmula 1, que já não é fácil com essa água, então. Tá vendo o Sato aí tentando abrir caminho? O Sato é o penúltimo. Os dois carros da Super Aguri fecham ali os tempos. O Sato em 21º e o Yamamoto em 22º. Aliás, para dizer a verdade, o Yamamoto nem tempo tem. Vamos ver o Trulli. Se o Trulli conseguir o tempo agora, ele tira o lugar do Mark Webber. O Webber também está na pista. Fez uma primeira parte final de 29,1. O Trulli fez 28,3. Deu uma erradinha pro Trulli.
É muito difícil, né, dar uma volta rápida nessas condições sem dar uma escapadinha, uma balançadinha. Aí vem o Trulli. O limite para ele é o tempo do Mark Webber, 1:48.560. Você vê ali o Alonso tem o primeiro, 1:44.128, e o Mark Webber, 1:48.560. Aí vem o Trulli para tentar uma vaga, não tá fácil. 40. Aí acelerando. Passando o Trulli. 1:49.236. Não consegue o Trulli. Quebra o galho ali do Rosberg e do Mark Webber. E aí o Ralf. Vamos ver se o Ralf consegue. Também já disse, não consegue. Esse está longe de conseguir. Veio no meio do spray. Não consegue nada. Os dois carros da Toyota saindo na primeira parte do treino. Aí vê o desânimo da equipe. E talvez comprova que a escolha da Ferrari pelo pneu de chuva da Bridgestone tenha sido a escolha certa, porque a Toyota com certeza foi prejudicada por essa escolha aí. Optou pelo pneu intermediário e não funcionou. O Mark Webber também estava andando rápido para tentar garantir lugar, mas ele permanece exatamente na 16ª posição. E a Ferrari tem a vida complicada. O Felipe Massa é o 13º e o Schumacher é o 14º. E aí o Mark Webber vendo o mundo ao contrário, mas ainda conseguindo dominar o carro na área de escape. E o Galvão, acho que aquele engenheiro da Toyota foi otimista demais em dizer que as condições estavam melhorando, né? Dá pra ver que a pista, pelo contrário, parece até que piorou um pouco. Piorou. Talvez se a Toyota tivesse optado, olha como o Rosberg perdeu o carro ali também no momento da freada, talvez tivesse feito a opção, Reginaldo, por pneu de chuva, talvez tivesse se dado melhor. É muito estranho, a não ser que o carro, ele já tenha testado e o carro não se dê bem de jeito nenhum com pneu de chuva. Agora, não experimentar é muito estranho. Acho que fica claro que o carro não se dá bem com a chuva, né? Nem com o intermediário, nem com o pneu de chuva. Galvão. Vamos lá, Bassan. Só informando sobre o tempo, né? Logo antes do treino caiu uma chuva forte, uma pancada, e agora diminuiu, mas continua garoando e nenhum sinal de que a pista possa secar. Deve, no mínimo, continuar dessa forma. E aí o que o Schumacher deve estar pedindo é chuva. A última parte do treino, porque agora, pelo que nós vimos nessa primeira parte do treino, as Ferraris vão ter trabalho para ficar entre os 10. Com essas condições de tempo, a Ferrari vai ter trabalho. Teria que chover de uma vez, chover bastante, para que a Ferrari, com pneus de chuva, obrigando também, principalmente os dois carros da Renault e os dois carros da McLaren, a também usarem o pneu de chuva, para as coisas se equilibrarem um pouco. E neste sábado, 15:45 da tarde, você tem um encontro marcado com Regina Casé, na central da periferia. Fim de semana sempre com muito esporte para você. Na madrugada de amanhã, às 3 da madrugada, horário oficial de Brasília, a largada para o Grande Prêmio da China. No domingo, o esporte espetacular. E depois, às 4 da tarde, mais um jogo ao vivo, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Já já, nós voltamos com a sequência do treino direto de Xangai, na China. Globo, a gente se vê por aqui. A líder em tecnologia GSM no Brasil dá início a uma nova era na telefonia. Chegou o TIM Casa. Você compra o serviço TIM Casa e fala até 200 minutos com tarifa zero do seu TIM para telefones fixos quando estiver em casa. Seu telefone fixo acaba de virar história. Use nossa tecnologia para viver melhor. TIM, viver sem fronteiras.
Imagine uma máquina de alta compressão. Com comando roletado LFVT. Sistema de conversor catalítico com coletor tubular. Transmissão F15 com relação Close Ratio. 8 válvulas e 97 cavalos. Bom, resumindo, novo motor Chevrolet 1.4 Econoflex. Muito mais rápido e econômico. Exclusivo no novo Prisma. Ser daqui. Ser de fora. Ser baixo. Ser alto. Ser boa pinta. Ser do contra. Ser gente fina. Ser assim. Ser assado. Cerveja. Nova skin. Ou seja, cerveja. Beba com moderação. O que é independência pra você? Formar uma geração de gente consciente. Tem muita gente precisando de ajuda. Acho que ajudando todo mundo ficar feliz. Plástico, vidro, latinha, papel. E a gente já recicla. Um simples ato, você ajuda muito. Não, você pode também. Se cada um fizer isso, acho que pode melhorar um pouco, né? Abrir uma conta Real Universitário é mais do que ter talão de cheques em papel ecologicamente correto. É ter um banco com visão de mundo sustentável. É independência pra você. Real Universitário, pra sempre um parceirão. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando, imagens ao vivo de Xangai, e você vê a diferença, o chamado trilho, onde passa o carro e onde não passa, a diferença na cor do asfalto ali, mostra onde está mais molhado, a impressão é que o tempo piora, e a Ferrari deve estar torcendo para piorar muito, que é a chance da Ferrari. Nós vamos ter mais 15 minutos, e aí dos 16 apenas 10, vamos tentar ouvir. Do we wait a little bit now? Yes, we'll wait for about 5 minutes, mate. Yeah. Vamos esperar 5 minutos. Dos 15 eles vão esperar 5 minutos. Agora há pouco uma comunicação do rádio. Recuperação de uma comunicação no final do treino anterior. O Coulthard dizia para a equipe, a visibilidade é zero. E as condições da pista são muito duras. Tá certo, tá difícil. Quer ver? Escute aí. A gente tem a imagem. Nesse momento é que ele dizia, visibilidade zero e as condições da pista são muito duras. Tá certo que as condições da pista são duras, mas visibilidade zero, Burti, você podia convidar ele para correr de estoque com vocês em Campo Grande, para ele ver o que é visibilidade zero. Sem dúvida, Galvão. Ele não teve essa experiência porque se ele andasse de estoque embaixo de chuva, como está aí hoje, ele ia ver que a visibilidade está longe de estar zero, ou seja, é um pouco de exagero realmente. A única coisa que eu tô lembrando aqui que pode também dificultar um pouquinho a vida deles sob condição de chuva é o seguinte, que a gente sabe que agora entre a classificação e a corrida, você não pode mexer no acerto do carro. Então, o nível de asa, o acerto de suspensão não pode ser preparado especialmente para chuva, porque se amanhã a pista estiver seca, eles têm que ter um acerto, vamos dizer, pelo menos intermediário. Por isso não tem a condição ideal para esse momento. Mas que ele está exagerando um pouco na afirmação dele, sem dúvida ele está. Vamos lá para a segunda parte. E está tão confiante a Renault, Reginaldo, que a gente ouviu ali o Alonso combinando com o engenheiro para esperar 5 minutos para entrar na pista. Ele perguntou e o engenheiro disse que esperasse. Agora, não há uma necessidade de se poupar pneu com pneu de chuva. A Ferrari continua com pneu de chuva. Não há uma necessidade de se poupar como quando é pista seca, que aí muita gente deixa de fazer algum treino até para economizar pneu. Mas a Renault está realmente bastante tranquila. As condições nesse momento ainda são ideais para ela. E tem mais, a previsão acertou plenamente nesse treino e a previsão para a corrida também é com esse tempo. E do jeito que está o tempo, não é só chuva, né? Tempo absolutamente, dá a impressão que aí é o spray, mas na tomada geral, quando dá tomada aérea, de névoa, a névoa úmida em cima da pista, dificilmente vai mudar. O que pode trazer uma emoção maior para a corrida. Como foi na Hungria. Como foi na Hungria, exatamente. E aí ninguém está seguro, por mais carro que tenha, por pneu melhor que tem. Me lembro de uma vez uma conversa com o Ayrton Senna,
pintava a chuva e dizia para ele assim, bom, você fica feliz, né? Então, vai chover. Na época da disputa dele com o Prost notadamente não gostava de andar na chuva, disse assim, gozado. Todo mundo acha que vai chover e eu vou ganhar. Ninguém está dentro do carro comigo para ver a cada volta um susto. Não tem uma volta que não tem um susto. Nessa carreira, nessa longa e vitoriosa carreira do Schumacher, não tem ninguém, não resta a menor dúvida de que ele é um leão de chuva também. Mas o Alonso não fica muito atrás, olha. Olha o carro ali da... Isso é chamado peão, né? Não é, isso é uma rodada, isso é um peão, né? Mas o Alonso não fica atrás. Agora, de qualquer forma, o Schumacher tem ali a mais experiência, sabe lidar com a pressão. Mas é tudo, é como você disse, Galvão, o mínimo erro pode tirar o carro da pista e aí presente pro outro. É uma frase que ficou na minha cabeça. O Ayrton dizia, não tem uma volta que você não passe um susto. Mas até falar isso, Galvão, sobre o que você falou do Ayrton, acho que você, Reginaldo, pode até falar melhor que eu, que vocês acompanham mais de perto. Ele podia dizer que era um susto a cada volta, mas que ia lá e vencia, ele vencia, né? Dificilmente ele perdia uma corrida na chuva. E além de talento, tinha a dedicação, ele se formou para andar na chuva. Ele também dizia, a primeira vez quando garoto eu fui andar de kart na chuva era uma vergonha, não conseguia dar uma volta sem rodar. Então ele se determinou a aprender a andar na chuva. Então todos os dias, chovia em São Paulo, ele botava a tralha dele na carretinha e ia para Interlagos para andar na chuva até aprender. E os pilotos dizem também que na chuva você, mais do que com as mãos, dirige com os pés. A suavidade com que você freia, transfere potência, mais que com as mãos, dirige com os pés. Principalmente naquela época do Ayrton, que não tinha controle de tração, não tinha nada dessa parte eletrônica que ajuda muito na chuva. Então, a sensibilidade com os pés, sem dúvida, era muito maior. Veja só que o Mark Webber, que bateu na trave em 16º, tem agora o melhor tempo com 1:50.060, mas mesmo assim é um tempo mais alto do dele, da 16ª posição dele. Aí o Schumacher vem para fechar a volta. Jenson Button tem o melhor tempo agora com 1:47.244. Vamos ver o Schumacher o que vai fazer. Faz 1:46.999. Rubens Barrichello está na pista. Quem é que está escapando aí? O Lewis e aquela repetição do peão. É a repetição do peão. Vamos ver o Felipe Massa. O Massa acaba de fazer o melhor tempo. 1:46.882. Com isso as Ferraris vão se garantindo. O Kubica, que surpreendeu a todos com apenas 3 corridas, fazendo um pódio no Grande Prêmio da Itália. É uma grande promessa o Kubica. E agora é a vez do Speed. Deu ali uma batidinha. Aquaplanou, você pode ver que ele perdeu o carro antes da freada. Então, se aquaplanou, bom, essa altura a gente não precisa nem explicar a aquaplanagem, que o pneu perde o contato com a pista, porque a essa hora da madrugada quem está com a gente gosta demais de Fórmula 1 e conhece tudo. Mas de qualquer forma o aquaplanou, faz a camada de água e o pneu perde o contato, momentaneamente perde o contato com o solo, com a pista. É o que justifica a Ferrari estar andando bem com pneu de chuva, se bem que agora o Pedro de la Rosa da McLaren, que é Michelin, que deve estar com pneu de chuva, bate o tempo do Massa e do Schumacher, ele superou os dois. Mas ali por pouco, né? 46.8. E o Massa fez 46.7. O De La Rosa agora, o Jenson Button faz 45.9. Estabelece um novo parâmetro aí para o treino. 8:30. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Reginaldo, mas o que você dizia faz sentido, porque você vê que todos os pneus da Michelin pioraram o tempo. E o único a melhorar o tempo da primeira sessão foi justamente o Schumacher e o Massa de Bridgestone. Ou seja, a pista está pior, mas como o Galvão mesmo antecipava, é melhor para a Ferrari do que para a Michelin nessas condições. A pista está visivelmente pior, né? Se bem que o tempo do Jenson Button é muito parecido, hein?
No primeiro treino ele fez 1:45.809 e agora fez 1:45.952. É apenas ele que tem um tempo parecido, mas todos os outros Michelins pode ver que pioraram bastante e o Schumacher e o Massa melhoraram, né? E o Alonso foi dar uma passeadinha lá fora. Exatamente. Rubens Barrichello tem a 7ª posição, 1:47.763. Olha o Fisichella. Olha o Fisichella passear. Olha os 5 minutos que eles deram aí de lambuja para os outros. Eles não têm tempo ainda para entrar entre os 10. Nem ele, nem o Fisichella, nem o Alonso. O Alonso é o 13º e o Fisichella é o 14º. E o físico foi dar um passeio ali na brita e o Alonso também saiu da pista. Eles vão ter que começar de novo. Teve muita sorte Fisichella ele não ficar atolado, né? Porque a gente sabe que o Fórmula 1 é tão baixo que quando entra na caixa de brita, a pedra, né, levanta o carro, o pneu perde o contato com o solo e não consegue voltar mais. Então ele teve muita sorte em conseguir sair desse atoleiro aí. É que ele foi até a grama, ele passou um pouquinho da brita e foi na grama. Aí conseguiu ali dar uma arrancada. Veja só que ele vai até a grama. A tração fica na grama. E até para explicar também o porquê talvez eles esperaram 5 minutos, é para justamente deixar, como tem esse spray que a gente vinha falando que prejudica demais a visibilidade, é deixar todo mundo sair para quando os carros voltassem ao box, eles saírem, né, com a pista mais vazia. Então, talvez seja a única explicação para esperar 5 minutos, mas às vezes pode não ser o ideal. Pode não funcionar. O Alonso vem aí para a volta. O limite é de 1:49.717. Ele vem e faz 1:49.053. E pega ali a última posição. Pega a última posição. Mas corre risco, hein? O Rosberg está na pista, está logo atrás dele. O Coulthard também. E o próprio Fisichella. E agora? O que a Renault faz? Manda o Fisichella acelerar para se garantir entre os 10 ou despeja? Ó, fica quieto aí. Para não tirar o lugar do Alonso. Porque ainda falta muito, né? Ainda falta muito tempo. Tem muito treino e agora o Alonso fez a melhor parcial da pista. A primeira parcial melhor da pista. Então vai sobrar tempo para ele. E a última já é dele, né? Vai sobrar tempo para ele. Esse tempo de 1:49 ficou aquele erro que a gente viu no início da volta. Então, aparentemente, se ele não cometer nenhum erro, ele deve conquistar um tempo bom com sobra, sem dúvida. Olha, ele faz a segunda melhor parcial de novo. Já vem meio segundo abaixo do tempo do Jenson Button, mostrando que a Renault está sobrando. Nesse momento a Renault está sobrando. Olha o Rubinho para fechar a volta. Rubinho que tem o 8º tempo. Veja também uma pintura diferente no carro de Barrichello de Jenson Button. Aí tem a ver com tem a ver com interesse comercial, né? Tá todo voltado pro Oriente. Galvão. Rubinho fecha 1:45.469, faz o segundo tempo. A Honda mostrando que também está se dando bem na chuva. O Alonso agora detonou todo mundo. 1:44.123. E manda um recado pro Schumacher. Ó, se vira aí porque para mim tá sobrando. Diga, Bassan. Saíram aqui Ralf e Trulli dizendo que em pista molhada a Michelin tem uma condição bem melhor e amanhã, como a previsão é de chuva, eles estão pessimistas para o fim de semana todo. É o mau fim de semana da Toyota. Mas não ficou bem explicada essa história deles não tentarem o pneu de chuva. Insistiram com o pneu intermediário. Ó o Rubinho, pisou na linha. E ali ele vai na grama também. Mas, teoricamente, está garantido o Rubinho que tem o 4º tempo. Atravessou toda a área de brita. E não só pela velocidade que ele estava, mas também porque a brita está molhada, está mais compactada. É gozado que brita não é uma coisa que tem se usado mais nos autódromos modernos. E esse é o mais moderno de todos os autódromos, juntamente com o da Turquia. Só tem a brita aí porque a área de escape do asfalto é muito larga, muito ampla. Então depois do asfalto ainda tem a grama e ainda tem a brita. Nesse momento o Barrichello tem o 4º tempo. Você viu como ele escapou ali, passou da brita, chegou na grama, se aproximou do guarda-reio. Mas ele tem o 4º tempo. Felipe Massa tem o 8º tempo.
e o Schumacher está em 10º. O Speed que você está vendo aí acabou de tirar a 9ª posição do Schumacher. Será que tem alguém atrás aí que possa fazer esse tempo? Teoricamente, os dois carros da BMW, o Heidfeld e o Kubica, que vem fazendo a melhor volta deles. Olha o Schumacher correndo o risco de ficar fora, hein? E restando menos de 2,30. O Liuzzi, que é um piloto rápido de chuva também, já mostrou isso. Vem ele ali. Ele passa 79 milésimos acima da parcial do Schumacher. Pode até o próprio Liuzzi tirar a posição do Schumacher. É tão crítica a situação da Ferrari que o Schumacher está correndo sério risco. O Felipe Massa um pouquinho melhor que tem a 8ª posição. Tem um speed ali entre ele e o Schumacher. Porque o Felipe Massa conseguiu 1,46,598 e o Schumacher 1,46,682. Olha, o Speed já tirou o Schumacher. E o Massa agora é o 10º. Quer dizer, os dois estão correndo risco. O Massa é o 10º e o Schumacher é o 12º. Está na pista o Schumacher. Está na pista o Schumacher. E o Massa agora está fora também. O Nick Heidfeld, como a gente dizia, os dois carros da BMW. Um deles já conseguiu. Heidfeld 10º. O Felipe Massa fez uma primeira parcial que não foi tão boa, mas a segunda parcial foi a melhor dele. Está na pista para fechar agora, para tentar recuperar a posição. Tem o 11º tempo, ele tem que tirar o tempo do próprio Heidfeld. E o Kubica vem andando forte também. E vem andando mais forte que o Felipe Massa. Tá difícil a posição do Massa também. Mesmo que ele feche agora tirando o Heidfeld. E ele não conseguiu. Vai ter direito a mais uma volta o Felipe Massa, mas não conseguiu nessa. Nesse momento, os dois carros da Ferrari, olha só o drama que vive a Ferrari. O Massa já vai perder 10 posições no grid de qualquer forma. E o Schumacher, neste momento, é apenas o 13º colocado. Isso aí pode encaminhar para decidir o campeonato. E a Renault sobrando ali com os dois carros na frente. Olha o Kubica. O Kubica tirou o Heidfeld, mas anda muito esse Kubica. É abusado. E agora o Kubica ficou fora também, que o Liuzzi mostra que é rápido de chuva. Nesse momento o Vitor Antônio Liuzzi é o 10º e o Schumacher está na pista. A última chance do Schumacher. Já zerou o cronômetro. Para ele e para o Felipe Massa. E o Massa não fez uma primeira parcial boa. Felipe Massa dá a impressão que não tem chance. Vamos ver o Schumacher. Schumacher pelo menos vem com a melhor parcial dele. Schumacher fez 27,7 e o Felipe Massa fez 28,1. Ali tá servindo para o Schumacher. David Coulthard consegue a 10ª posição. 45,968. Então aquela sobra de 290 já é mais do que aqui, já não tem mais aquilo. Já não tem mais aquilo tudo. Porque o Coulthard foi 2 décimos mais rápido que o Liuzzi, exatamente a sobra que o Schumacher tinha. Quer dizer que agora ele está empatadinho aí com o 10º. O Massa ficou em 11º, não conseguiu o Felipe Massa. E aí vem o Schumacher. E o Schumacher consegue. Ele tem sempre um coelho para tirar da cartola. Por isso ele é o Schumacher. Deu para ver que o carro estava ruim, Galvão. Deu para ver que ele estava tendo dificuldade, tendo que trocar marcha mais cedo para ajudar a tração do carro. Ou seja, ele teve muito mérito em conseguir esse tempo. Estava difícil a situação. E o Felipe Massa vai largar então na 22ª e última posição. E olha o Kubica. E o Kubica vai lá e consegue recuperar. Faz o 7º tempo. Olha, amigo, o Heidfeld é 6º, o Kubica é 7º. A BMW terminou nos pontos em 13 corridas das 15 do ano, com 2 pódios nas últimas 3. Mateus, mas a grande surpresa... O Heidfeld agora é 4º. Melhor volta dele. A grande surpresa é o Dornbos,
entre os 10. Essa é a grande surpresa. O Massa ficou fora e o Dornbos está ali entre os 10. Que era piloto de teste até há pouco tempo, né? E voltou aí a correr, fazendo um bom trabalho logo de cara. E como é automobilismo, né? Quem me perguntava até hoje, agora há pouco, quem era favorito para esse final de semana, eu dizia que sem dúvida era o Schumacher, porque a Ferrari tem apresentado um desempenho melhor que a Renault com a pista seca. E só tem 2 pontos de diferença entre eles. Chove nesse final de semana, a previsão de chuva, e isso pode mudar tudo para o resultado final do campeonato. We're 15th and 16th. Cars are 15th and 16th. E apenas a equipe informando a posição do Weber, que ele é 15º e o Rosberg 16º, ou seja, os 2 últimos aí dessa sessão. Eles já tinham batido na trave, né? Na primeira fase. Então, olha só. Alonso, Fisichella, os 2 sobrando. Jason Button, Heidfeld, De La Rosa, Barrichello, Kubica, Raikkonen, Schumacher, que acabou ficando em 9º, e o Dornbos, o companheiro do Coulthard, terminando na 10ª posição. Fora o Speed com a STR, o Coulthard com a RBR, o Massa de Ferrari, o Liuzzi de STR e os 2 carros da Williams, Mark Webber e Nico Rosberg. E o Schumacher arrumou um jeitinho aí. Na pior das hipóteses, ele larga na 9ª posição. E daqui a pouco nós voltamos. A pista parece estar melhor, o que é pior para a Ferrari, melhor ainda para a Renault. E nós vamos voltar para os últimos 15 minutos para valer a Super Pole. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Imagine uma máquina de alta compressão. Com comando roletado LFVT. Sistema de conversor catalítico com coletor tubular. Transmissão F15 com relação Close Ratio. 8 válvulas e 97 cavalos. Bom, resumindo, novo motor Chevrolet 1.4 Econoflex. Muito mais rápido e econômico. Exclusivo no novo Prisma. Ser daqui. Ser de fora. Ser baixo. Ser alto. Ser boa pinta. Ser do contra. Ser gente fina. Ser assim. Ser assado. Cerveja. Nova skin. Ou seja, cerveja. Beba com moderação. O que é independência pra você? Formar uma geração de gente consciente. Tem muita gente precisando de ajuda. Acho que ajudando todo mundo ficar feliz. O plástico, o vidro, a latinha, o papel. E a gente já recicla. Um simples ato, você ajuda muito. Não, você pode também. Se cada um fizer isso, acho que pode melhorar um pouco, né? Abrir uma conta Real Universitário é mais do que ter talão de cheques em papel ecologicamente correto. É ter um banco com visão de mundo sustentável. É independência pra você. Real Universitário, pra sempre um parceirão. A líder em tecnologia GSM no Brasil dá início a uma nova era na telefonia. Chegou o TIM Casa. Você compra o serviço TIM Casa e fala até 200 minutos com tarifa zero do seu TIM para telefones fixos quando estiver em casa. Seu telefone fixo acaba de virar história. Use nossa tecnologia para viver melhor. TIM, viver sem fronteiras. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo de Xangai. Os treinos para o Grande Prêmio da China. Antepenúltima corrida desta temporada. No próximo final de semana, o Grande Prêmio do Japão. Que também será a última corrida em Suzuka. Faz parte da história já da Fórmula 1. No próximo ano,
muda de circuito. Vai lá para Monte Fuji. E os pilotos não gostam, pelo que já conhecem da pista. Suzuka, um dos melhores traçados da Fórmula 1. Monte Fuji é mais travado, um circuito de baixa velocidade. Os pilotos, temos de pista em si, a estrutura é maravilhosa, mas a pista em si, os pilotos já reclamam, já sentem muito essa troca. E Suzuka também tem uma estrutura fantástica, um circuito espetacular. Dá para ver talvez que seja mais um interesse comercial da Fórmula 1, né? Porque Suzuka é da Honda e Fuji é da Toyota, então acho que quem pagou mais levou. Acho que é basicamente isso. E nenhum desses pilotos dessa geração que corre hoje já andou em Monte Fuji. É circuito que já teve até definição de campeonato em 76, lá com a vitória do James Hunt em cima do Nick Lauda. E com muita chuva. Com muita chuva. E o Lauda teve a coragem de encostar o carro e dizer: não quero. Não vou correr nessas condições. E vinha depois do acidente que ele tinha sofrido em Nürburgring, quando... E ele voltou quando ninguém esperava. Bom, primeiro, ninguém esperava que ele sobrevivesse ao acidente. E depois que ele ainda conseguisse voltar naquela temporada para chegar disputando o título. E aí deve ter dado um instante de lucidez no Lauda. E ele disse: não, deixa eu parar o carro aqui. Não quero isso não. Mas parou a carreira e voltou para ser campeão do mundo depois, em cima do Prost. O grande Nick Lauda. E só para deixar registrado aí, na última sessão a Ferrari já usou também o pneu intermediário e está agora de intermediário de novo, que mostra que até pelos tempos a gente vê, né, que está um pouquinho melhor a pista, então... a pista melhorou e o spray é muito menor. E o Massa não deve estar nada satisfeito aí de ter ficado com o 13º tempo. Acabou mostrando que realmente não foi o ideal. E vai ter que largar na última fila e vai receber aquela água toda de frente se realmente for confirmado chuva para amanhã. Agora tá melhor a pista agora. Melhor então para Renault, pior para Ferrari. Mas do Schumacher tudo se pode esperar tudo. Então os carros estão naquele instante em que eles estão gastando combustível. Até 7, 8 minutos para o final, eles ficam na pista gastando combustível, que vai ser recolocado no carro de acordo com o número de voltas que cada um der nesta parte do treino. Mas a opção que eles fizeram por combustível já está tomada e é a quantidade de combustível, consequentemente de peso, que eles vão ter para a largada amanhã. Às 3 da madrugada também, horário oficial de Brasília. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. E o interessante vai ser, a gente vai ver a estratégia que cada equipe vai usar, porque na chuva o desgaste de pneu não é grande, então precisa ver se vale mais a pena ficar andando sem parar agora esses 15 minutos para gastar o máximo de combustível e tentar virar um bom tempo, ou se vale a pena parar no box e colocar um pneu intermediário, no caso, né? Pneu intermediário novo, para tentar buscar uma aderência melhor. Então eu acho que vai ter uma certa diferença. Alguns buscando uma aderência do pneu novo e outros preferindo ficar na pista para ter um pneu mais aquecido e um tanque mais vazio. É bom aí esse gráfico onde tem a marcha, a aceleração e o freio, como se usa diferente na chuva. A beliscada no freio, tem que dar uma tirada de pé para aliviar o freio, ao mesmo tempo usar o freio com aceleração. Você viu ali que ele tirou o pé do freio e não deu aceleração imediatamente. Olha, o Kimi Raikkonen está só preocupado em gastar gasolina, está inclusive poupando pneu, porque ele sai do traçado, de pista um pouquinho mais seco. Vai buscar água. Quer dizer, o negócio dele é mesmo gastar gasolina. Você viu lá que ele estava no freio, tirou, aliviou, freou de novo. E deixa ter Deu mais distância. E tem um pedaço. Veja, sempre tem um pedaço, Burt, que ele deixa o carro rolar. Ele tira o pé do freio e dá um intervalo em buscar aceleração. Até porque no carro de Fórmula 1, se você colocar às vezes o pé muito cedo, na chuva hoje em dia, não é nem apenas você perder a tração traseira, né?
Às vezes você pode colocar o pé cedo demais numa curva longa como essa e fazer o carro sair muito de frente, saindo do traçado ideal, ou seja, saindo dessa parte um pouquinho mais do trilho, né? Do traçado mais seco, onde tem mais aderência. Então, esse é o motivo de ter muito cuidado na retomada de aceleração. Tá todo mundo procurando água aí, procurando a parte mais molhada da pista para poupar pneu, hein? Bom, o Fisichella é o primeiro. Troca, Intermediário. Essa altura vai ter que ser com intermediário, não dá para usar pneu de chuva. Restando 10. E o Fisichella é o primeiro, vamos ouvir. Fernando, we have 3 laps at revs 5. 3 laps at revs 5. After that, we want to use revs 1, mate. At this temperature. Mais 3 voltas para ele. Ele estava falando de dar mais 3 voltas com giros no mapa número 5 e depois para dar uma volta no mapa número 1, mapa de giro do motor, mapa provavelmente também de mistura, que ele falou que para essa temperatura a gente tem que fazer isso. Então você pode ver como a parte eletrônica, mais uma vez, de giro e mistura do motor acaba influenciando. Isso é o espelho retrovisor da McLaren. Voou alguma coisa, tá fazendo sinal pro Reginaldo aqui, voou alguma coisa, o Reginaldo balançou na cabeça que sim, não dava para ver o que era. Mas com a câmera on-board, alguma coisa tinha voado. É o retrovisor da McLaren que ficou pelo caminho ali. Vamos rever, quer ver? Olha lá. Agora que a gente sabe o que é, dá para ver bem que era o retrovisor. Pelo menos não vai fazer falta, porque com esse spray aí, você pode olhar pelo retrovisor e você não enxerga nada. Então não tem problema nenhum que falta não vai fazer. Podia até ter tirado no box. Tá ruim a comunicação da Honda, hein? Did it hit a tire or the car? Hit the front wing. Can we check on the way past? Yeah, we'll have a look. I mean, we can do a precautionary change in the box anyway if you want. Se você quiser, você pode vir pro box. Se for sua vontade, ele tá relatando algum problema. E o som ruim era do Button, o som do engenheiro é perfeito. Pelo jeito ele falou que ele, pelo que eu entendi, ele passou em cima de algum debris, né? Que é deve ter sido justamente o retrovisor do Raikkonen. E talvez tenha danificado, ele estava desconfiado que pudesse ter danificado o carro, principalmente a asa dianteira. Então que ele queria que checasse isso nos boxes. O engenheiro disse que, por precaução, podia trocar a asa dianteira na parada. Dizendo que você pode vir pro box de qualquer forma, pode vir pro box. Bom, vamos ver o Fisichella, ficar de olho no Fisichella. Já tá andando rápido. Faz as melhores parciais dele. Nessa parte do treino. 28.3 na primeira parcial e 32.2 na segunda. O que não é tão rápido assim. A melhor volta do treino até agora foi do Alonso com 1:43.951 na segunda parte do treino. Fisichella vai completar a volta. E tá ali, ó. Fisichella vai passar em cima ali. Pegou legal com as duas rodas. E aí a repetição daquilo. A TV responsável pela geração das imagens faz a repetição que nós já tínhamos feito aqui. Era o carro do Raikkonen. A câmera estava on board no carro do Raikkonen. Ele está sem o espelhinho direito. Mas como já disse o Burt, não adianta olhar no espelho que não vai ver nada mesmo para trás. Eu até lembro, acho que o Reginaldo a gente vinha comentando uma vez, acho que é a terceira vez agora que a McLaren perde o espelho, ou seja, não é a primeira vez, eles têm algum problema, né? Mas essa vez foi do lado direito. Geralmente era o esquerdo que balançava muito e caía fora. Vocês viram ali a asa dianteira, exatamente do carro do Jason Button, esperando pela entrada dele no box. Então também já está na hora de botar pneu para fazer volta mesmo. Aproveita e troca a asa dianteira. Aí o Dumbos e botou tempo no Coulthard. O Coulthard estava reclamando que não estava enxergando nada. E o Dumbos mostrou a ele que talvez seja uma questão de data de nascimento. Mas o Coulthard não faz um campeonato ruim, não. Tanto que em posição de largada ele está 9-6. Ele fez 9-6 no Klien, no antigo companheiro, que é um garoto novo.
Oh, mas não há dúvida que com o passar dos anos a vista vai piorando, né? O pé também não fica tão pesado. Vamos lá para 5 minutos e 30 para o final. Agora é para valer. O Alonso tem tudo, absolutamente tudo, para conseguir a pole position. E o Schumacher vai fazer de tudo para tentar largar o mais à frente possível. Deixa eu corrigir aqui um erro que eu cometi no final, quando eu disse que o Schumacher garante a 9ª posição, a posição que ele tinha. Ele pode ser 10º, na pior das hipóteses. Mas a fila é a mesma. Aí estão trocando o bico. Tirando ali o bico do carro do Jason Button, companheiro do Rubens Barrichello. Rubinho está nos boxes também. Ou deve ter voltado para a pista nesse instante, que está sem parcial. Você vê como é delicada a temperatura do pneu de Fórmula 1. Você pode ver que eles primeiro trocam o bico para depois colocarem o pneu. Ou seja, quanto mais tempo, nem que seja 10 segundos no cobertor de aquecimento, melhor, entendeu? E tá aí, ó, porque o Button pediu para trocar a asa. Pode ver que ele atropelou. Mas Rapaz, ele deve ter tomado um susto. Podia ter pego, era na cabeça dele. Muito perigoso isso. Na viseira, por exemplo, seria muito perigoso. Pode até ter pego no capacete, assim, de raspão ali, do jeito que ela subiu. Uma simples pedra que saiu da roda traseira do carro do Emerson Fittipaldi em 72 em Clermont-Ferrand vazou a viseira e furou o olho do Helmut Marko. Perdeu uma vista. Está até hoje no automobilismo, não correndo, é dono de equipe. Mas foi o que aconteceu com ele. Aí você vai dando uma volta com o Kubica, que já começam a chamar pelo jeito correto de dizer o nome dele. Lá na Itália, metade das pessoas, porque o C em polonês tem um som de TZ. Então o nome dele, se perguntar, ele vai dizer Kubica. E já parte das pessoas da Itália já falavam Kubica e outros diziam Kubica. Eu duvidava que pudesse prevalecer o Kubica, porque ninguém na Fórmula 1 chama o Schumacher de Michael. É o Michael, com a pronúncia em inglês. Então, por enquanto vamos seguir com o Kubica para ficar mais fácil, mas pode ser que ele definitivamente fique conhecido como Kubica. Restando 2:50. Rubinho agora abre uma parcial que tem o melhor tempo dele com 27,7. É a mesma do Raikkonen, por exemplo. Então é boa a volta do Rubinho. A mesma primeira parcial do Raikkonen. E mais rápido que a parcial do De La Rosa. Você vê que até a Ferrari agora adotou o intermediário. Não tem mais água, não teria mais justificativa para forçar a barra com pneu de chuva. Que em princípio é ruim para ela, né? Olha o Rubinho, a segunda parcial dele, 31,7. De novo mais rápido que a do De La Rosa. Vai conseguir um tempo à frente do piloto da McLaren. As Hondas estão andando bem. Vamos ver o Jason Button, que teve aquele problema. O Button faz a primeira parcial exatamente igual a do Rubinho, 27,7. O Rubinho notadamente, reconhecidamente, além do talento que tem, é um piloto especialmente rápido na chuva. Sempre foi muito bom também na chuva. Primeira corrida que ele ganhou na Ferrari, na Alemanha, uma performance espetacular na chuva, largando da última fila. E aquele GP de Mônaco com a Stewart, que era um carro, né, vamos dizer, bem ruim, inclusive em 98, ele conseguiu, acho que o segundo lugar debaixo de chuva também, em Mônaco, né? Então isso mostra o talento do Rubinho nessas condições. Só atrás do Schumacher. E ele fez ali o segundo, e fez ali o segundo tempo o Rubinho. Rubinho nessas condições larga na frente e dá trabalho na corrida. O Alonso vem detonando todo mundo. Se ele conseguir terminar a volta, é pole, acabou. E o resto é para bater palma. Veja só que o Rubinho
Quando fez o segundo tempo, a primeira parcial dele foi 27,7. O Alonso fez 27,3. Olha o De La Rosa. Olha o De La Rosa aí. Só na primeira parcial, o Alonso fez 4 décimos mais rápido que o Rubinho. Vem aí a pole position. Vem agora a pole position. Aí vem o Alonso. Vem o Alonso para fechar. E deve fechar na casa de 44. Vem fechar na casa de 1,44. E olha que o Rubinho fez 1,45,5. Lá vem ele para fechar a volta. 1,44,360. Aí os aplausos da equipe, porque é a pole position. Olha, o Jenson Button fez o tempo rigorosamente igual ao do Rubinho nos milésimos. 1,45,503, prevalece o tempo de Barrichello que foi feito antes. O Rubinho está na primeira fila com o Alonso. Com chuva, o Rubinho larga na frente e briga pela vitória. Larga na frente e briga pela vitória. Tem mais carro. O Alonso, claro, mas anda melhor na chuva o Rubinho. E o Fisichella mostra a força da Renault. Os dois carros da Renault na primeira fila e a segunda fila é da Honda. E o De La Rosa é repetição daquela escapada que ele deu. E o Schumacher sexto. Vai fazendo um milagre ali o Schumacher, conseguindo uma sexta posição para largar na terceira fila. Agora vai ter que torcer. Vai ter que bater tambor a noite inteira para não chover amanhã. Ou então para chover muito. Muito bem, como a gente já disse, a primeira fila da Renault, Alonso e Fisichella. A segunda fila da Honda, Barrichello e Jenson Button. Aí aparece a McLaren de Raikkonen, depois a Ferrari de Schumacher. Aí vem a McLaren de De La Rosa, que rodou. A BMW de Heidfeld. E na quinta fila, a BMW de Kubica. E depois a RBR de Dunbos. Aí o Briatore vai complementar um por um. Volta a sorrir o Briatore, porque está vendo a possibilidade ao contrário aí do Jean Todt. Vai roer as unhas mais do que nunca. Pessoal de cara fechada, a Ferrari não é para menos. E o Felipe Massa ali, desanimado. Vai largar na última fila o Felipe Massa. Fez o 13º tempo, mas perde 10 posições. E vamos ver o que a equipe está dizendo aí pro Alonso. Lovely job, pole easy, pole easy. It's front row lockout, Fizzy's next to you. Poor old Michael's in sixth, Massa's at the back. O engenheiro falando que foi pole e com sobra, easy, né? Fácil, ou seja, até esnobando um pouco e... Não, mas foi mesmo, porque mesmo em cima do companheiro dele, ele botou 6 décimos. Exato. E a melhor notícia é quando eles disseram Michael em sexto. Isso, que eu ia falar. Vamos lá, então aí, primeira fila da Renault. Alonso e Fisichella. Alonso é mais favorito do que nunca. Teoricamente, com chuva, as Honda que podem dar trabalho. Barrichello em terceiro, tem chance na corrida, Rubinho. Jenson Button em quarto. Depois a terceira fila com a McLaren de Raikkonen e a Ferrari do Schumacher. Mesmo assim, tirou com ele da cartola o Schumacher. Depois vem a McLaren de De La Rosa, a BMW de Heidfeld. E depois a BMW de Kubica e a RBR de Dunbos. São os 10 primeiros. Aí aparece o Speed em 11º, o Coulthard em 12º. Aí você tira o Felipe Massa daí e joga para a última posição. Então o Liuzzi vai largar em 13º, Mark Webber 14º, Rosberg em 15º, Ralf Schumacher em 16º, Trulli em 17º, o Albers em 18º, Monteiro em 19º, o Sato em 20º, o Yamamoto em 21º e o Felipe Massa, porque ele tem que perder 10 posições, porque trocou o motor. Com todo o favoritismo da Renault, com Alonso tendo tudo para pular na ponta e tendo Fisichella para protegê-lo ali atrás. E o Schumacher só largando em sexto, com a vantagem de 2 pontos do Alonso em cima do Schumacher, pode ter dado um passo imenso para a conquista do bicampeonato. O Fernando Alonso na conquista dessa pole position, a gente sabendo as dificuldades que a Ferrari tem nesta condição, a vibração do Alonso.
nesta condição de pista. E a previsão é para chuva também para amanhã. Muito bem. Então amanhã, na madrugada, às 3 horas da madrugada, nós estaremos de volta para a primeira das 56 voltas do Grande Prêmio da China, antepenúltima etapa do campeonato. Você fica agora com o Corujão, vai curtir um bom filme e a gente volta na madrugada deste sábado para domingo. Estaremos com Pedro Bassan, aqui com Luciano Burti e Reginaldo Leme, e para viver todas as emoções de uma corrida que promete muito. Nós vamos voltar amanhã depois do Altas Horas com Serginho Groisman. Muito bem, um abraço a todos, obrigado pelo carinho nessa madrugada de sexta para sábado. Na madrugada de sábado para domingo, promessa de muitas emoções, principalmente se a pista estiver molhada desse jeito. Globo, a gente se vê por aqui.